Fala galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sumi novamente no canal, mas é porque eu não tinha muita encomenda por esses dias, mas aí eu resolvi trazer esse vídeo para vocês. Lembrando, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixar o seu like no vídeo, comentar aí embaixo se você tiver alguma dúvida em questão da decoração ou até mesmo alguma dúvida em questão da confeitaria, para ver se eu consigo ajudar vocês. E eu vou deixar linkado aí no vídeo também o meu Instagram, aqui na descrição do vídeo, para vocês irem lá me seguir e acompanhar o meu trabalho por lá também. Hoje o bolo era um bolo no tema corote, como vocês podem ver aí no título do vídeo. Corote, para quem não sabe, é aquelas pingas que vem naquelas garrafinhas que tem de vários sabores. E aí eu tinha um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 12 centímetros de altura, uma massa de chocolate com recheio de brigadeiro e morango. Esse recheio de brigadeiro eu coloco geralmente o morango fresco mesmo, a fruta. E aí, como tava muito quente nesse dia, o que eu fiz? Antes de começar a aplicar a pré-camada do chantilly, eu tinha feito uma blindagem com a cobertura fracionada, para não acontecer do bolo vazar água do morango, poder acontecer isso porque estava muito quente mesmo. Então eu fiz essa blindagem para garantir o bolo, para não acontecer nenhum acidente e evitar problema. Então depois que eu passei a ganache, que eu não gravei aí para vocês no vídeo, eu fui aplicando a minha pré-camada normalmente, tanto nas laterais quanto na parte de cima. E aí eu fui alisando em todo o meu bolo. No vídeo, pessoal, dá a impressão que o bolo ele tá torto. Não sei se vocês vão ter essa impressão, mas eu editando o vídeo agora eu tô percebendo que parece no vídeo que o bolo tá torto, mas ele não tava, tá? E aí eu só fui completando mesmo com chantilly. E logo em seguida eu fui aplicando a outra camada para entrar com a espátula de textura. Ó, depois que eu acertei as quinas, aí eu voltei com o bico da Wilton. Agora eu vou depositar a camada que eu realmente vou trabalhar em todo o meu bolo. Como eu sempre falo pra vocês em todos os vídeos, eu sempre gosto de depositar essa camada pra trabalhar com espátula, principalmente com o bico A, porque ele deposita a quantidade certa de chantilly, não fica chantilly em exagero no bolo. Então vocês não precisam se preocupar toda vez que vocês forem fazer um trabalho de uma textura com alguma espátula. É super normal aplicar essa camada, tanto é que depois que vocês vão alisando ele sempre que acaba retirando um pouquinho do excesso. E aí não fica chantilly em excesso no bolo, fica a quantidade certa que você precisa. E aí depois de aplicar em todo o meu bolo, como sempre, eu vou dando uma pré-alisada com essa espátula, tanto nas laterais quanto na parte de cima, para cobrir onde está faltando o chantilly. Depois de alisar toda a lateral, eu volto para a parte de cima agora. Eu vou tentando deixar o bolo o mais lisinho possível para que depois eu entre com o trabalho de espátula. Então alisei pelas laterais. Em seguida eu começo alisando pela parte de cima e vou tirando esses excessos que ficaram aí nas laterais também. As quinas eu sempre faço depois que eu passo a espátula de textura, então essa não é a quina definitiva que vai ficar no bolo. Eu só estava acertando mesmo para retirar um pouco do excesso, tanto na parte de cima quanto nas laterais. E aí agora eu vou tirando o excesso, como vocês podem ver no vídeo, ó. Passei ela no bolo. Depois que eu acertei tudo do bolo, agora eu entrei com a espátula de textura. Depois da espátula de degrau, essa é a minha espátula de textura preferida.
Então é só encostar ela no bolo e girando a bailarina, ó, vocês podem ver que ela não retira muito o excesso do chantilly, ela retira a quantidade certa. Na hora que vocês estiverem fazendo a textura, é importante vocês não ficarem com a mão pesada para não retirar o chantilly. Porque nesse momento a gente só quer aplicar a textura mesmo, a gente não quer retirar. Então deixa bom bem leve. E aí eu adiantei o vídeo para vocês, para ficar um vídeo mais dinâmico, não ficar um vídeo muito longo. Então eu já fiz as quinas do meu bolo, eu já alisei do jeito que eu queria. E aí, como vocês estão vendo agora, eu estou usando o bico 0,70, ele é um bico babado. Esse é o 0,70 da Mago. E aí, como vocês podem ver, esse bico ele é muito importante que vocês encostem ele realmente no bolo. Ó, como vocês podem ver, ele vai fazendo uma risca. É muito importante ele encostar mesmo no bolo, fazer essa risca. Porque quer dizer que você tá grudando o chantilly no bolo. Porque se vocês não fizerem essa risca, pode acontecer dele se desprender. Então vocês podem enfiar mesmo no bolo, deixar essa risca que é super normal. E aí depois vocês vão disfarçar. No bolo, no caso, eu fiz 3, o chantilly era branco mesmo. Eu fiz 3 vezes. E aí na risca agora, eu tenho um bico 21, se eu não me engano. Eu acho que é o bico 21, é o bico 22 da Mago. Ele é um bico pitanga bem pequenininho. E aí eu vou fazendo essas mini rosetas aí, ó, só pra cobrir a risca que ficou do bico 0,70. E aí eu sempre gosto de completar fazendo esse trabalho de rosetinhas. É o mesmo chantilly verde que eu usei no bolo, eu usei aí com bico 22. E aí eu fui completando com rosetas aí pra cobrir essa risca. Não, é só vocês fazerem uma bolinha pessoal e circular, que ela vai formando essa rosetinha, ela é bem facinha de fazer mesmo. E lembrando que vocês têm que deixar a emenda sempre para um lado do bolo, nunca começar em lugares diferentes, sempre começar a partir do ponto que você fez a emenda, você sempre começar por lá, para a emenda ficar num lugar só. Então aí eu terminei com o bico 22. E aí agora eu venho com esse pincel de silicone, eu vou fazer aquela textura em cima do bolo, ó. Só encostar o pincel na parte de cima e rodando a bailarina, e ela vai fazer a textura com o pincel. Eu vou confessar pra vocês que eu não sou bom em fazer quina de bolo. Eu ainda tô pegando o costume e eu tenho que comprar umas espátulas novas pra mim começar a treinar. Vocês podem ver que a quina elas nunca fica perfeita. E aí agora eu entrei com essa Chocoball, elas estão tingidas com pó da Fábio, pó amarelo gema. E aí eu fui colocando em cima do bolo. Eu peguei mania agora de todo o bolo que eu tô fazendo, eu tô colocando essas pérolas em cima porque eu acho que deixa o bolo muito bonito. Ela sempre dá um destaque. Então eu vou jogando elas aleatórias, sem ordem. Só colocando aí por cima do bolo mesmo. Ela tem 2 tamanhos, se eu não me engano. Tem a bolinha menorzinha e tem uma maior. Então são essas 2 bolinhas que eu tô usando aí. Eu só vou jogando em cima do bolo. E logo em seguida eu já vou posicionando os toppers no bolo. Como eu sempre falo pra vocês em todos os vídeos, esses toppers não sou eu que faço. Eu encomendo numa gráfica aqui perto de casa e esse valor ele é repassado para o cliente. Então eu coloquei as bolinhas ali em cima. Logo em seguida eu fui lavar minha mão, que minha mão tava toda amarela desse pozinho. E fui posicionando os toppers. Lembrando vocês que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. O que mais? É deixar o like e comentar aí embaixo. E me seguir lá no Instagram que eu vou deixar linkado pra vocês aí no vídeo. E eu também vou deixar uma foto do resultado final que eu sempre posto. Vou deixar ela passando aqui no final do vídeo.
E esse é o resultado final. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Para quem assistiu, né? Porque nem todo mundo assiste. E até o próximo vídeo.